Ok, crianças, vamos para o último assunto, tá certo? Sobre respiração. Galera, olha o meu desenho. Repara, vocês sabem que eu sou fera nos desenhos, né? Como eu não tem ninguém para desenhar, sou eu praticamente um Leonardo da Vinci. Mas vamos lá, tá? Crianças, é o seguinte. A gente vai para o último assunto hoje, tá? Que vai ser o sangue, tá certo? Aí, eita tia, mas a gente não tá dando sistema circulatório, tá? A gente, de fato, não tá dando sistema circulatório, mas a gente já viu que o sangue tem tudo a ver com a respiração, tá bem? Ele é papel fundamental na respiração. A gente vai ver agora por quê, tá? A gente sabe, eu já estou explicando aqui desde o início, tá, desse capítulo sobre os pulmões, mas vamos recapitular lá, tá? Que a respiração, né, o ar, ele tem um caminhozinho para percorrer, tá? Para poder chegar no pulmão. A gente sabe que ele entra no nariz, né? Passa pela cavidade nasal, que é justamente esse buraquinho, né? Esse espaço que a gente tem do nariz para dentro, né? Passa pela laringe, né? Vai pela traqueia e aí ele, né, desce para poder chegar aos pulmões. Então, os pulmões, a gente vai ter os brônquios, tá? Os brônquios que são aquelas duas divisões, né? Isso, os brônquios, os bronquíolos, né? Que eu falei para vocês que é tipo, vamos dizer, eu tenho os brônquios, né? Que é aquele tronquinho. Os bronquíolos, que funciona como uma mão, né? As garrinhas que pegam os alvéolos, que tem o formato de uva, ok? Já falei para vocês semana passada, isso é só para recapitular, tá? Como é que o pulmão é formado. Então, quando a gente olha o pulmão, né? A gente pensa que, para falar a verdade, o pulmão ele tem uma aparência esponjosa, tá? De esponja mesmo. Mas aquilo tudo que a gente vê do pulmão, tá? Que ele se expande, né? Ele contrai e se expande, é justamente tudo aquilo é formado por alvéolos, tá? Os alvéolos, eles são microscópicos, né? Não dá pra gente ver no olho nu. Quando a gente vê, tá? Aquela aparência do pulmão, né? Na forma de esponja, né? É justamente os alvéolos muito pequenininhos, tá? Então, o pulmão, tá? Ele funciona justamente por causa da presença do sangue, tá? Então, o sangue, ele transporta oxigênio dos alvéolos para o tecido, tá? Oxigênio dos alvéolos para o tecido, vocês vão entender melhor aqui, tá? E o gás carbônico dos tecidos para os alvéolos, ou seja, ele faz esse sistema, tá? De pegar o gás carbônico, botar para dentro, né? E pegar o gás oxigênio que tá dentro dele e colocar para fora, tá? Agora, a gente vai entender isso com calma e paciência, tá bem? Porque eu tô falando aqui, né? Feito, já tem alunos que dizem assim, ah, mas a aula online é complicado. De fato é, mas para quem quer, consegue entender. Para quem não quer, é que o negócio complica, né? Porque a gente sempre fica dizendo, inventando desculpa, não, é complicado, é difícil. De fato é mesmo. Só que a gente tem que dar o braço a torcer e ir atrás de eliminar essa dificuldade. Então vamos lá, tá? Vamos ver. O sangue, ele é composto, claro que se você cortar o dedo, ele vai sair naquela corzinha vermelha. Eu sei disso, né? Todo mundo sabe que a cor de todo mundo é vermelha, seja branco, seja amarelo, seja pardo, tudo é vermelhinho. Só que se você, eu acho que a galera aqui já tirou sangue, não é possível não, né? Não é filho de pré-A não, tá? Já tirou sangue, né? Fez exame de sangue. Aí quando você, tá certo, demora um tiquinho que bota naquele tubinho, tá? Você demora um pouquinho, você vai ver que o sangue ele vai ficar coagulado mais para baixo e daqui para cima você vai ter uma partezinha líquida, tá? Transparente, que é o que a gente chama de plasma, né? Então, o plasma, que é a parte líquida, né, transparente, ela é maior, ela é em maior quantidade no sangue quando, claro que quando você tá certo, o sangue tá agitado, o plasma tá misturado com o sangue. Mas quando ele coagula, as plaquetinhas, tá certo, a cor vermelha vem mais para baixo
e o plasma ele fica maior. Por que ele fica maior? Por causa da quantidade de água que a gente tem no corpo. A gente tem muito mais água, é por isso que a gente tem que beber água, tá? Beber muita água, para que essa camada de plasma fique realmente mais líquida, para que o sangue não concentre, tá? Isso facilita na circulação do sangue, tá bem? Né? Então, quanto mais líquido o sangue for, melhor para mim. Se ele fica concentrado, se ele fica durinho, se eu tenho um ataque cardíaco, tá? Eu não consigo, vamos dizer assim, me socorrer, né? Se principalmente isso acontece, o ataque cardíaco ele é mais perigoso em quem? No novo, tá? Porque o sangue é mais concentrado. Na pessoa idosa, você tem como ainda reverter, tá? Por quê? Porque o sangue do idoso, ele é mais ralinho, tá? Então, há essa facilidade. Já no novo, como o sangue é mais concentrado, né, e a gente não tem costume de beber água, né, a gente não, porque eu bebo, mas a galera não tem o hábito, né, de beber água, então o sangue fica mais concentrado. Se tiver um ataque cardíaco babau, chiquinha, porque vai morrer com facilidade, tá? Então se cuide, beba água, tá certo? Não é só por rim não, é por sangue também. Então vê só. Tá bem? O sangue é composto por esta partezinha líquida, tá? Que eu tô dizendo a vocês que é em maior quantidade, que é o chamado plasma. No plasma, tá certo? Fica misturado as hemácias, que são o quê? Também chamados de glóbulos vermelhos. As plaquetas, tá certo? Que são responsáveis pela coagulação do sangue, tá bem? E os linfócitos, que são os chamados glóbulos brancos. Tá? Os linfócitos, eles têm a função de quê? De detectar aquilo, vamos dizer, que está errado no meu corpo. Então, entrou um vírus, é ele que vai lá atacar, tá? A célula está se reproduzindo bastante para formar um câncer, então é ele que vai detectar. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue vencer essa batalha, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu posso morrer de uma pneumonia, tá? Aí, quem falhou? Os linfócitos, tá? Que não conseguiu resolver essa batalha aí contra a bactéria. Então, vamos lá, tá? Então, vamos recapitular. O plasma, que é em maior quantidade. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos responsáveis pela troca, tá certo? De gás no meu corpo. As plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. E os linfócitos, que são também chamados de glóbulos brancos, que são os detectores, né? Que são os meus defensores, ok? Então, tia não botou a anotação lá, mas você, tá? Que é um aluno esperto, corajoso, né? Isso vai colocar tudinho lá do lado, porque você precisa estudar, porque com certeza eu colocarei na prova, certo? Então, vamos seguir, tá? Vamos para as trocas gasosas, vamos saber como é que isso aqui acontece, tá? Prestem bem atenção. A parede do alvéolo, tá certo? Que é esta daqui, ó. Esta daqui, tá? Ela é extremamente fina, tá? Esta parede, que ela está troncha em meu desenho, mas que ela não é troncha porque Papai do Céu é perfeito. Ela é extremamente fina. Por quê? Porque ela é formada por uma camada, tá certo, de célula. Apenas uma camada de célula. Então, ela tem que ser fina. Por que, professora, ela tem que ser fina? Vamos lá, tá? Ela tem que ser fina para que haja com facilidade a troca de gás, tá certo? Se ela fosse grossa, esse gás não entraria e sairia com facilidade, tá? Por exemplo, você pensa na maguinha, tá? Numa pessoa maguinha. Uma pessoa maguinha, ela entra, tá certo, num ônibus lotado, não é isso? Ela consegue passar no ônibus lotado. Agora veja, vá um gordinho entrar, ele não consegue, tá certo? Então, você pensa nesse caso aí, tá bem? Que ela é extremamente fina para que as trocas de gases possam ser feitas com facilidade. Se ela fosse gordinha, se ela fosse espessa, o gás não entrava e não saía, tá certo? Então, vamos lá. Os alvéolos, que são esses aqui, ó, tá certo? Esses aqui,
Eles são envolvidos, tá certo? Envolvido desde os brônquios, tá certo? Desde dos bronquíolos, né? No caso, que os bronquíolos são o quê? Aquelas partezinhas, né? Eu tenho os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, tá? Então, os bronquíolos, eles são formados, tá certo? Envolvidos, assim também são os alvéolos, por um grupo, tá, de vasos sanguíneos, tá certo? Que também são extremamente finos. Então, eles formam uma redinha, tá? Uma redinha que segura, tá? Que tá aqui pegando esses alvéolos pulmonares, tá certo? Pra tá ali, né? Bem agarradinho. Esses vasos sanguíneos bem fininhos, eles são chamados de vasos capilares, tá? Vasos capilares. Então, por que existe, tia, esses vasinhos nesses alvéolos? Vamos lá, tá? Vê só, galera, como Papai do Céu é esperto e a gente não percebe, tá? Ou não dá valor, né? Mas ele pensou em tudo antes de fazer a gente, tá? Então, vê bem. Aqui dentro, tá certo? Esse desenho aqui representa um alvéolo desse aqui. Vamos entender melhor, tá? Esse alvéolo, ele fica inchadinho, tá? Ele fica inchadinho. Vamos dizer que é só uma bolinha, tá? Não são várias, não é o cachinho de uva, não. Uma bolinha só daquela. Ela tá cheinha de gás, tá certo? Gás oxigênio. O gás oxigênio é o gás bom, tá? Então, ele tá guardadinho lá. Aí, vê só. Eu sei que, tá certo? Eu inspirei, ó. Inspirei, tá? Eu fiz o que quando eu inspiro? Eu boto pra dentro esse ar aqui podre, né? Que é o gás carbônico. Por que podre? Porque ele tá poluído, né? Pela fumaça das fábricas, pelas fumaças dos automóveis, né? Então ele tá poluído. Então eu botei pra dentro. Boa parte dessa poeira vai ficar onde? No meu nariz, tá? Outra parte vai entrar, tá certo? Vai passar pela laringe, né? Na laringe ela vai encontrar também os pelinhos que vão ficar grudados naquele muco que eu falei pra vocês, né? E aí, alguma parte ainda vai passar, tá certo? Lá, né? Pros brônquios. Então, nos brônquios, eles também vão detectar e vão ficar agarradinhos, né? Só que o ar, o gás carbônico, ele vai passar, tá certo? Ele vai passar para onde? Para os alvéolos, tá certo? Só que aí, esse gás carbônico, ele já vem pesado, ele já vem concentrado. Então, ele vai se agarrar onde? Na parede do alvéolo, tá? Lá na parede. Vê só. Por que ele já vem pesado, ele já vem concentrado? Justamente para isso, para que essas hemácias que estão carregadas, tá? Ó, essas bolinhas aqui são as hemácias, tá? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que desde o início da aula que eu tô falando, que são as que carregam o sangue, tá? Então, elas vêm pesadas, ficam na parede, ó, do alvéolo, tá? E o alvéolo faz o quê? Ele suga o gás carbônico, bota pra dentro, tá certo? Pra dentro da bolinha. O que é que o alvéolo faz? Ele suga o gás carbônico, tá certo? Então, aqui dentro ficou o gás carbônico. Eita, tia, mas aqui dentro tinha o oxigênio. Tinha, que eu falei. O que é que o oxigênio faz? Quando o gás carbônico entra, o gás oxigênio vai, tá certo? Pra fora. Porque ele é o bom, tá? Então, dentro fica o ruim, pra fora vai o bom. Aí vai circular, tá certo? Por todo o meu corpo. Então, é por isso que desde hoje que eu tô dizendo, vê, nos alvéolos, tá certo? O gás carbônico vai ficar, o gás oxigênio vai sair, vai passar, tá certo? Para todos os vasos capilares. Os vasos capilares vão, tá certo? Entregar pro músculo, tá certo? Do músculo, o que é que o coração vai fazer? Vai bombear todo o sangue para que esse meu sangue passe para todo o meu corpo. Só que só vai chegar na célula, né? Porque vai sair do músculo, né? Do tecido para as células. Só vai ir para as células o quê? O gás
oxigênio, né? E depois vai fazer o contrário. O que é que a célula vai fazer? Vai mandar o gás carbônico, que também não está precisando, porque a célula não é besta, ela elimina, a gente já viu isso, ó, nas primeiras aulas. A célula elimina o que é ruim para ela, manda para onde? Manda para os tecidos. O tecido manda para onde? Manda para o sangue. Aí o sangue faz o quê? Pega todo o gás carbônico que tá ruim e manda pro alvéolo, tá? Todo o gás carbônico, então, mandou pro alvéolo. Ele faz o quê? Ele suga, tá certo? Manda, tá? O gás oxigênio para fora. E aí recomeça o ciclo. E isso, galera, é muito rápido, tá? Não fique pensando que é uma coisinha demorada, não. Isso é questão, tá certo? De frações de segundo, tá? Então, faz essa questãozinha aí, tá? O alvéolo tá cheinho com gás, tá certo? Gás oxigênio, que é o gás bom. Quando o gás ruim entra, tá? Que é o que? É o gás carbônico. Entrou, o oxigênio faz, tá? Se expande, vai para fora. Vai para fora onde? Para o sangue. O sangue passa por onde? Pelos tecidos. O tecido vai para onde? Para as células, tá? Então a célula fica lá de boa, porque recebeu o que? O gás oxigênio. E vai fazer o que com o gás que tá ruim para ela? Ela vai mandar para fora, tá? Para os tecidos. O tecido que não quer coisa ruim vai mandar para onde? Para o sangue. O sangue vai fazer de novo aquele círculo que é mandar o gás carbônico para os alvéolos, tá? Quem vai eliminar tudo que tá de ruim são os rins. Mas aí é na próxima, tá certo? Na próxima aula. Aí eis a questão. Tia, é por isso que a gente respira? Sim, tá? Vamos entender agora. A gente sabe que a respiração, ela é formada pelo ato de inspirar, botar o ar para dentro e expirar, botar o ar para fora, tá? Só que essa questãozinha aí de inspirar e expirar é feita de forma involuntária, tá? Você tá fazendo, você tá respirando lá e você às vezes nem percebe. É uma coisa tão normal para você, né? Respirar desde a hora que você nasceu, que respirar para você é uma coisa besta, né? Porque a gente tem. No dia que faltar, meu amigo, você vai sentir falta. Fica resfriado para tu ver se não é chato, tá? Você ficar sem respirar, você ficar respirando pela boca. É a treva. Mas vamos lá, tá? Então, é de forma involuntária. Você não respira porque quer, tá? Apesar de que, tá? Apesar de que você pode controlar essa respiração até certo ponto, tá certo? É mesmo, tia, é verdade, a senhora tá falando verdade. Eu posso, tá certo? Prender a respiração, tá? Você pode prender a respiração por pouco minuto para nadar, né? Para ir pro chuveiro. Pode prender por pouco minuto, tá? Ou acelerar a respiração, ficar... Só que tenta fazer isso um dia. Se você ficar sem respirar um dia, papai, você vai morrer. Se você acelerar a sua respiração, tá certo? Você vai cansar. E podem te dar outros efeitos, como, por exemplo, tontura ou até desmaio. Se lembra que a gente passou por um período de uma brincadeira que tinha que prender a respiração e a menina chegou até a desmaiar, né? Por causa disso também. Vamos entender por quê, tá? Vê só. Como é que funciona a respiração? Galerinha, vê só. Qual é o órgão que comanda todo o meu corpo? É o coração, é? É não, tá? Por que existe a morte cerebral? Eu posso ter uma parada cardíaca, aí vem um médico lá com aquele negócio, tuf, aí você volta, tá? Voltou, certo? Por que você voltou? Porque o coração, ele só bombeia o sangue, tá? Pro meu corpo, né? O que controla é isso aqui, ó, tá bem? É o que controla é isso aqui, tá? Então, o meu cérebro é o órgão responsável por todo o controle do meu corpo. Só que vê bem, no meu cérebro, tá? Tem aqui dentro, ó, tá certo? Vamos dizer assim, uma glândula que é responsável, tá? Para controlar esse movimento de respiração, que é o chamado bulbo. Eu botei aqui, ó, tá? O bulbo. O bulbo, ele é interessantíssimo, porque vê só, e de novo, papai do céu, interessantíssimo.
botou o bulbo, tá? Aqui, né? Dentro, não é aqui não, tá? É dentro do cérebro. Então, mas dá pra ver por aqui. Pra falar a verdade, quando o bebezinho tá se formando, a mamãe ela tem que tomar um remédio, tá? Que eu esqueci o nome do remédio. Sulfato ferroso não. É um outro nomezinho, depois eu me lembro do nome, tá? Daqui pra terminar a aula eu acho que eu me lembro. Que a gente toma para fazer a formação desse bulbo, porque a primeira coisa que se forma, tá certo, no bebezinho tá, a formação do bulbo, né? Então, o bulbo, que é o cérebro, e o coração são os primeiros órgãos. Então, vê só, o bulbo, ele é responsável, tá, pela grande concentração ele é responsável não, ele é sensível à grande concentração de gás carbônico. Então, ele não gosta de coisa ruim, ele não gosta do mal, tá? Então, ele é sensível, né? Porque a gente sabe que o gás carbônico, ele faz mal, né? Em excesso, ele pode matar você. Então, né, você, tá certo? Quando tá o gás carbônico lá, em grande quantidade, quando você tá dormindo, por exemplo, tá certo? E você tá com excesso de gás carbônico, tá bem? Então, o bulbo, você dorme, mas ele não, tá? Então, é tanto que você tá dormindo, você tá apagado, mas o cérebro não tá, você acorda, tá bem? Então, o bulbo, ele é sensível a esse gás carbônico, ele não gosta da coisa ruim, tá? Do gás ruim, ele só gosta da coisa boa. Então, quando ele vê, tá, que você está com grande quantidade de oxigênio no corpo, tá? De oxigênio não, perdão, de gás carbônico no corpo, tá? Vou repetir. Quando ele percebe que nós estamos com maior quantidade de gás carbônico ao invés do oxigênio, ele, tá certo, detecta essa quantidade, tá certo, manda um envio, tá certo, uma mensagem para os nervos que estimulam a respiração, tá? Que esses nervos, eles estão conectados, ó, do bulbo até, tá, o diafragma, que eu falei dele, né? O diafragma é esse músculo que empurra o pulmão para cima, para que eu possa, tá certo? Soltar o ar, né? E ele contrai para que eu possa respirar. E os músculos intercostais, que são esses aqui, que empurram o, tá certo, pulmão, né? Então, isso aí, tá? Vai fazer o quê? Quando ele manda a mensagem para estimular o diafragma e os músculos intercostais, você faz o quê? Você respira, tá? De uma forma mais acelerada. Porque dessa forma mais acelerada, os alvéolos pulmonares, eles vão funcionar mais rápido e vão combater, vão eliminar a quantidade de gás carbônico que está em você, produzindo em maior quantidade o gás oxigênio. Vê que interessante, cara. A mesma coisa acontece quando você está na academia, tá? Na academia, você, tá, respira mais rápido, por quê? Por causa da questão, tá? Toda vez que você tá fazendo exercício, você produz mais oxigênio. Então, produzir mais oxigênio é uma coisa o quê? Boa, tá? Porque você está eliminando em grande quantidade o gás carbônico. Por isso que a atividade física é o quê? Legal, tá? Principalmente para o coração, para os vasos, tá certo? Circulatórios, vasos sanguíneos, né? Porque é melhor que a gente tenha, né, oxigênio em grande quantidade no meu corpo do que o gás carbônico, tá? Então, quando eu fico parada, tá certo, lá sedentária, sem fazer exercício, vem mais em grande quantidade o que? O gás carbônico. Mas aí eu tenho como, tá certo, respirar, fazer com que essa respiração acelere? Não. Por que eu não tenho? Porque eu não estou produzindo, eu não estou fazendo exercício físico. Então, quando eu faço exercício físico, o meu corpo já respira, tá certo? O bulbo vai entender, né? O bulbo vai entender, vai mandar, tá certo? O meu pulmão acelerar, que são o quê? Os vasos, tá certo? Os vasos capilares, né? Produzir maior número de oxigênio para eliminar o quê? O gás carbônico. Então, galera, é assim que funciona a respiração. Veja que coisa interessante. Veja que maravilha somos nós. Agora vamos lá, tá? Vamos para as doenças respiratórias, já que a gente está nessa questão também de pandemia. A gente sabe, tá, que as doenças respiratórias, elas são provocadas principalmente pelo espirro,
tá? Então, eu acabei de falar quase nesse instante que os linfócitos, eles são responsáveis pela detectação, tá, de vírus ou bactéria. Só que às vezes eles falham, tá? A bactéria, ela consegue ganhar, né, essa batalha contra os linfócitos, e os linfócitos às vezes vão precisar de uma ajudinha, que são os antibióticos, tá? Para eliminar aquelas bactérias. Aí ficam em pequena quantidade, os linfócitos vão lá e acabam de matar as bactérias ou os vírus, tá certo? Mas tem horas que essas bactérias ou esses vírus se proliferam demais e o meu corpo não dá conta, principalmente quando ele é estranho, como está acontecendo agora com o Covid-19, que a gente não tem, tá certo? Um relacionamento muito bom, né? A gente não conhece ele ainda, então ele pode entrar no nosso corpo e fazer uma devastação, porque os meus linfócitos não estão acostumados com ele, né? Isso? Então, vê só. Vamos dizer assim, doenças respiratórias, elas podem ser transmitidas, né, passadas do meu corpo, né, do meu hospedeiro, vamos dizer assim, que eu seja um hospedeiro. Por que hospedeiro? Porque a gente já viu que vírus só funciona quando está dentro de uma célula, tá? Ele não tem vida. Então, é por isso que eu sou um hospedeiro, porque eu sirvo de casinha pro vírus, tá? Então, vê só. Eu vou passar esse vírus adiante através de espirro, tosse, tá? Então, se eu estou gripado, tá? O costume lá na China, lá no Japão, há muito tempo tô gripado, eu tô com alguma doença, uso a máscara, tá? A gente tá começando a ter esse hábito agora, mas os chineses e os japoneses já usam isso há muito tempo, tá bem? Então, vê só. As doenças respiratórias, elas podem ser provocadas por vírus ou por bactérias, tá? Por vírus, a gente já conhece, que é o resfriado e a gripe, tá? O resfriado, ele é provocado, né, por uma dor na garganta, que você tem a ideia de estar arranhando, né, que tá arranhando a garganta, né, no caso a laringe, e você sente também, tá, um maior aparecimento do muco, que é aquela coriza, tá? Aquela coriza a gente chama de muco, não é um catarro, é aquela aguazinha que desce, aquilo ali é um muco, tá bem? Só, e vem acompanhado por uma febre muito baixinha. Normalmente o resfriado, você melhora dele com uma semana, tá? E você ainda consegue brincar, correr, você tá resfriado, você não tá pedindo a Deus misericórdia. Mas se você pegou uma gripe, aí o negócio já se agrava. Por quê? Porque além da dor na garganta, tá? A inflamação na laringe, no caso, né? Você vai ter a transformação do muco em catarro, que é uma secreção mais grossa, tá? Você vai ter a febre alta e dores nas articulações, aí já complica, né? A gente vai ter indícios de gripe, tá certo? Que chegaram a matar a população, como por exemplo a gripe espanhola, tá? Que aconteceu em 1919, tá? Chegou a matar 50 milhões de habitantes, tá? Ou seja, um século antes dessa que a gente tá tendo do Covid, né? A gente vai ter a gripe suína e a gripe, tá certo? Eu já falei da gripe espanhola, não foi? A gripe suína, tá? Que a gripe suína e a gripe espanhola, que foram gripes que saíram matando muita gente, tá? A população. A gripe espanhola foi pior, tá? Que foi essa que eu falei, que aconteceu em 1919, há um século atrás. Tá? Se foi coincidência ou não, eu não sei dizer, tá? Então, em 1919, a gente tem a gripe espanhola, em 2019 aparece o Covid-19, né? As bactérias, elas provocam, tá certo, as chamadas ites da vida, né? A laringite, tá? Que é justamente a inflamação na laringe, tá? E essa inflamação, ela só pode ser combatida com antibiótico, tá? Ela é pior do que o resfriado. A bronquite, tá? Que é a inflamação nos brônquios, que é justamente aquele tubinho, tá? O tubinho mais grosso que vai dar acesso aos pulmões, que aí é bem pior, tá? Por quê? Porque imagina aqueles tubos que chegam ao pulmão, tá? Inflamados, com o catarro, tá? Então vai ser bem pior. Essa bronquite, ela pode se apresentar de duas formas, tá? De forma aguda,
que vai aparecer, tá certo? Um dos sintomas da bronquite aguda é a tosse. Essa tosse, ela é bastante frequente, tá? Você vai ficar tossindo com maior frequência e a gente já sabe o porquê da tosse. A tosse, ela aparece para que o organismo consiga expulsar alguma coisa. Então, como o meu corpo ainda não detectou, tá? O que é que tá de estranho, ele fica tossindo, tá? Fica tossindo para que a bactéria, né, seja expelida, né? Seja expulsa. Como não vai conseguir, porque a bactéria só vai conseguir ser expelida através de antibiótico, tá? Ou alérgica, né? Alérgica, como por exemplo, eu ter alergia a pólen, tá? De plantinha, né? Ou a poeira, tá? Normalmente a bronquite alérgica, ela é conhecida como a asma, né? E essa daqui, tá certo? Ela não tem cura, né? A gente usa aquela bombinha para aliviar os sintomas, tá? Mas aí quando vem o tempo frio, né? A poluição, alguém faz uma queimada próxima, aí ela aumenta mais, tá certo? Ela piora por causa, tá certo? Que ela é alérgica e meus brônquios eles são sensíveis a isso aí, no caso do asmático, tá? Eu tenho a pneumonia, tá certo? Que é bem interessante, que é uma coisa que eu vou deixar clara para vocês aqui, ó. Eu tenho, tá certo? A pneumonia, ela pode ser ou viral ou bacteriana, tá? A viral, ela vai ser combatida, tá certo? Como através de antibiótico, tá certo? De cuidados no médico.